Outra pergunta muito comum e que é muito importante também discutir na parte da gestão de custo é se eu tenho um projeto, o que é que eu devo optar? Eu devo optar por uma solução manual, devo optar por uma solução automatizada. Isto tem os prós e os seus contras, não existe solução perfeita, mas existem aqui alguns fatores que eles devem ser tidos em conta desde o início, que devem ser considerados para verificar qual é a melhor aplicação para este caso. Neste caso específico aqui, que nós temos, eu diria, o mais importante é nós analisarmos primeiro a quantidade de instrumentos, isso é muito importante. A frequência de leitura é essencial, não é? Porque isso vai impactar muito na forma e na logística como vão ser desempenhadas as tomadas de leitura, principalmente nos casos manuais. O tempo total de obra, porque o tempo total de obra é algo que nos vai dizer se, por exemplo, os custos entre o automático e o manual se vão interceptar em algum momento no tempo de obra, e as exigências logísticas e operacionais. Olhando para estes quatro fatores e não olhamos para este gráfico, nós vamos ver, por exemplo, nesta linha amarela que representa a solução automatizada e temos a linha azul que representa a solução manual. Portanto, isto é um caso de um projeto padrão, estamos a falar de 2 anos, de cerca de 2 anos de obra, 24, 25 meses. Como vocês podem ver claramente, a solução manual ela é sempre mais barata que a solução automatizada por diversos fatores, principalmente no contexto brasileiro, questões tributárias e tudo mais. Mas ela será sempre, independentemente do país, será sempre um pouco mais cara ou mais cara do que a manual. Mas aqui o que é que a gente pode ver assim? Dependendo do tempo que nós temos de extensão da obra, estes custos eles podem se cruzar em algum momento da obra. Portanto, quanto mais extenso for esse projeto e maior for a frequência, portanto, a quantidade ela impacta o ponto inicial dessas duas curvas. A frequência ela vai impactar o declive dessas curvas. No caso das soluções automatizadas, elas estão automatizadas, portanto a frequência ela não vai impactar na quantidade de equipas e pessoas que eu tenho que colocar para conseguir estabelecer essas frequências, enquanto que as manuais, as leituras manuais, elas implicam isso. Se eu preciso de mais frequência, normalmente eu vou precisar de mais pessoas, mais equipes, mais logística para eu conseguir isso, mas também para eu ter isso eu vou ter mais custo. Portanto, quanto mais custo, maior o declive dessa curva. Portanto, essa curva azul, essa reta azul, ela vai interceptar mais cedo essa reta amarela. E, portanto, os custos vão se equivaler num menor espaço de tempo. Por isso é que é importante analisar esses quatro fatores, porque aí nós conseguimos verificar no longo prazo, no tempo total da minha obra, o que é que melhor se aplica. Qual é o custo final mais vantajoso? Às vezes a gente olha só para a planilha e vê um custo maior do automatizado e vê um menor do manual, mas depois acabamos não somando as equipes mês, as equipes mensais, e depois nós fomos fazer o somatório dessas equipes mensais, lá no longo prazo acaba sendo superior que a manual. E muitas vezes, se calhar, a gente mais vale a pena investir um pouco mais numa solução automatizada, que vai ser no longo prazo vai ter um preço mais estabilizado, porque basicamente ela está automatizada, pode precisar de uma ou outra manutenção, mas teoricamente não deveria precisar de tanto assim, e o impacto no custo não é tão grande quanto as equipes que estão no campo a tomar leituras manuais. Estamos nem falando da questão de gestão de erro humano, leitura, precisão e tudo isso, mas são aqui fatores importantes que devem ser demonstrados. Então, neste slide aqui é um exemplo muito concreto, real, da comparação entre a instrumentação manual e a automatizada. Portanto, aqui nós temos aqui um projeto de monitorização de um talude, onde tínhamos dois inclinómetros automatizados, dois piezómetros de corda vibrante. A data de instalação foi em outubro de 2013 e o cenário seria, podemos ter aqui dois cenários comparativos, seria um sistema automático com leituras a cada 1 hora, e o outro sistema manual seria 2 leituras por dia. Aqui foram estabelecidas 2 leituras por dia, podia ser 4, 6, mas como acabei de falar, é algo que isso teria uma demanda significativa de equipe para estar ali a todo momento a tomar a leitura, a processar o dado. Portanto, ficamos aqui uma coisa que eu diria razoável, entre 2 a 4 leituras, mas a gente, aqui neste caso, estabeleceu 2 leituras por dia, seja para os piezómetros, seja para os inclinómetros. Em termos de custo mensal das equipes de campo, aqui, normalmente no Brasil, estamos a falar algo entre os 35 mil reais, em média, não é? Que para euro é algo em torno de 6.250 euros, que vai dar 75 mil euros por ano. E é isso que nós pegamos nos valores e nós aplicarmos esse projeto está em funcionamento desde outubro de 2013, estamos em 2023, portanto estamos praticamente a atingir 10 anos
desse monitoramento. E se nós verificarmos ao longo de todo esse tempo a comparação dos custos, ao longo do tempo, aqui a tabela está em euros, que a apresentação foi em Portugal, mas facilmente seria convertida para reais, mas dá para entender. A solução automatizada, ela foi um pouco mais cara que a manual, estamos a falar de algo na ordem dos 40 mil euros, a solução manual foi 22 mil, mas dá para ver, se nós temos um custo de equipe de 75 mil ao ano, estamos a falar de um salto que foi de 22 mil euros logo para 97 mil euros logo no segundo ano. E a automatizada, ela tinha um custo de 40 mil e ela ficou nesse custo. Portanto, este projeto aqui, posso atestar, eu acompanhei este projeto de perto, ele não teve sequer manutenção necessária. Portanto, foi só fazer a coleta dos dados, o sistema nunca deu problema, o Datalog sempre fez as aquisições, enviou. Havia um custo associado ao plano de dados, estamos a falar de alguma coisa que era algo de 100 reais, nem isso, algo no entorno de 20 euros por mês, que é o que acaba sendo esse aumento que vocês vêem na tabela da parte automatizada, e podem ver que o rácio de comparativo entre os custos mostra que o custo da solução manual é 16 vezes o custo da solução automatizada ao fim de 10 anos. Portanto, isso é algo que salta logo à vista. E depois algo que também podemos ver aqui é a quantidade de leituras. Portanto, em termos manuais, como nós estabelecemos aqui 2 por dia, só conseguimos fazer cerca de 6.570, e em termos de automatizado conseguimos uma 24 leituras por dia, estamos a falar de 12 leituras, 12 vezes mais leituras. Tudo bem, podíamos ter feito 4, 6, podíamos ter reduzido um pouco mais, mas aqui o que estamos a ver, temos um custo muito superior e uma quantidade de leituras muito superior para o lado do automatizado. Portanto, e outro facto aqui muito interessante é o custo por campanha de leitura. Em termos de custo por campanha de leitura, se formos ter todas essas leituras e dividirmos pelo custo da campanha, vamos ver o custo na solução automatizada, ela tem tanta leitura e o preço é tão estabilizado, não? Portanto temos o preço estabilizado e temos a quantidade de leituras aumentar, portanto o preço tende para zero. Portanto, vocês podem ver que cada leitura acaba com um custo ao fim de 10 anos praticamente 50 centavos. Enquanto que a leitura de manual ela sempre vai ter um custo fixo, que vai ali ficar ali na ordem de tendência para a ordem dos 100 euros. Portanto, é algo, são valores que são reais, não é? Que nós vamos fazer essa comparação de custos, eles são bem impactantes e dá para entender essa questão do automatizado versus manual. Não estou com isto a dizer, isto é um caso específico que se demonstra que o automatizado é muito mais económico, mas isto são projetos de longo prazo com frequências mais significativas. Se temos projetos que um risco não é tão grande, que não tem uma necessidade de automatizar tão urgente, às vezes os manuais acabam até sendo mais eficazes e cumprem bem o seu papel. Aqui é um exemplo que demonstra que o automatizado no longo prazo se justifica.